Amado Padre Darcy, nosso pároco, querido diácono, nossos ministérios diversos da paróquia, lideranças dos conselhos, com alegria encerramos hoje nossa visita pastoral a esta querida paróquia do Divino Espírito Santo de Planaltina, Goiás. Saudamos também aqueles que nos seguem pelas redes sociais, a quem agradecemos por estarmos juntos na oração. A liturgia de hoje, desse domingo, dia do Senhor, 12º domingo do tempo comum, nos apresenta este evangelho carregado de mistérios. Os discípulos, apóstolos, estão com o Senhor numa barca. E esta barca, ela é agitada pelos ventos, pelas turbulências marinhas. E nosso Senhor é acordado no barco em razão do susto e do medo dos apóstolos, dos discípulos, que não sabe o que fazer. E nosso Senhor repreende a falta de fé deles, a falta de confiança, e com a sua oração aplaca a ira do mar, e tudo volta à normalidade. O Papa Francisco, no dia de hoje, no Vaticano, na sua mensagem dominical, ele fala sobre esse texto do Evangelho, palavras importantes para nós nesta noite. O Papa começa dizendo assim: hoje podemos perguntar-nos quais são os ventos que se abatem sobre a minha vida. Quais são as ondas que impedem a minha navegação e colocam em perigo a minha vida espiritual, a minha vida familiar, inclusive a minha vida psíquica? Digamos tudo isso a Jesus, contemos-lhe tudo. Ele deseja isto. Quer que nos apeguemos a Ele. E para encontrar abrigo contra as anomalias da vida, precisamos estar nele. O Evangelho narra que os discípulos se aproximam de Jesus, que o acordam e falam com Ele. Eis o início da nossa fé. Reconhecer que sozinhos não somos capazes de permanecer à tona. Que precisamos de Jesus, como os marinheiros das estrelas, para encontrar a rota. A fé começa quando acreditamos que não somos autossuficientes, quando nos sentimos necessitados de Deus, quando vencemos a tentação de nos fecharmos em nós próprios, quando superamos a falsa religiosidade que não quer incomodar Deus, quando clamamos a Ele. Ele pode fazer maravilhas em nós. É a força suave e extraordinária da oração que faz milagres. Suplicando pelos discípulos, Jesus acalma o vento e as ondas e faz-lhes uma pergunta, uma interrogação, que também nos diz respeito. Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Os discípulos deixaram-se surpreender pelo medo, pois tinham fixado mais as ondas do que Jesus, e o medo
Leva-nos a olhar para as dificuldades, para os problemas graves, e não para o Senhor, que muitas vezes dorme. Acontece o mesmo conosco. Quantas vezes olhamos para os problemas graves, em vez de ir ter com o Senhor para depor nele as nossas preocupações. Quantas vezes deixamos o Senhor num canto, no fundo do barco da nossa vida, para o acordar apenas no momento da necessidade. Hoje, diz o Papa Francisco, peçamos a graça de uma fé que não se canse de procurar o Senhor, de bater à porta do seu coração. Essa palavra nós vamos levá-la conosco para esta semana. E vamos perguntar, o que faz medo à minha vida neste mundo? O cristão é filho da coragem. O cristão não é filho do medo. O cristão tem a sua vida marcada pelo sangue de Cristo. Tem o seu coração banhado pelo sangue poderoso de Jesus. Quando São João Paulo II assumiu o governo da igreja como Papa em 1978, eu lembro como hoje, era vocacionado ainda, não tinha nem entrado no seminário. Ele aparece no balcão da Basílica, naquele tempo que a televisão era preto e branco, a gente ficava com a taboca ali, com a antena, caçando lugar para pegar melhor sem o chuvisco. E aquele Papa forte, jovial, 58 anos, com a sua voz vibrante, disse a todos: non avete paura, não tenhais medo. E nosso Senhor diz para nós hoje, no meio das dificuldades que nós vivemos, no meio da problemática do mundo, da igreja, aqui do Brasil, no meio de todo esse desencanto que nós estamos vivendo, com essa solidão que o mundo está passando, não tenhais medo. Católico de verdade não tem medo. O homem casado, a mulher casada não tem medo da viuvez. Os filhos não têm medo de ter que sepultar seus pais. E alguns pais não têm medo de ter que sepultar também seus filhos. O católico verdadeiro não tem medo de ficar pobre, de perder tudo. Como lá no sul, muitos católicos de fibra perderam tudo, mas eles dizem claramente: não perdemos a fé. É assim, a nossa vida, ela deve ser marcada pela fé, pela esperança e pela caridade. Essas três virtudes que, vividas e acolhidas no coração, mata o nosso medo, mata a nossa incerteza. Porque o cristão enxerga o trieiro da cruz neste mundo. Nós não andamos pela estrada larga que os pecadores, que os pagãos conhecem e vivem atolados nesta estrada. Que é a estrada dos vícios, da mentira, a estrada do pecado, a estrada da infidelidade no matrimônio, essa estrada da preguiça, da indolência, da injustiça, do medo, essa estrada da depressão, da angústia por causa do câncer. Não, essa é uma estrada que nós não andamos nela, porque a nossa estrada é aquela estreitinha, um trieiro, que a gente caminha com Jesus carregando a nossa cruz, e se for preciso a gente vai ser pregado nela, com esperança, com fé, com amor. Nós somos católicos, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nesse tempo
e o Espírito Santo governa. E nós estamos na barca. A barca é a Santa Igreja. A igreja que nosso Senhor deixou. A igreja, meus irmãos, nunca achou um mar tranquilo. O mar da igreja é sempre um mar bravo, revolto, barulhento, carregado de tempestades, de perseguição, de gente tentando matar crianças através do aborto, não pode falar o nome, não corta as mídias, de gente que quer que as drogas sejam liberadas, de gente que incensa bandido, de gente que quer liberar a jogatina, e será mais um problema para as famílias. As ondas estão aí batendo nesta grande nau que é a igreja. A gente acha que Jesus não está agindo, a gente acha que ele está dormindo. Não, Jesus está agindo. E o que dá força à igreja, meus irmãos, são os rosários da madrugada, as visitas a Jesus Eucarístico, o amor a Nossa Senhora, a Santa Rita, a caridade que nós fazemos com o pobre, o perdão que damos, o zelo que fazemos pela nossa família. É bonito ver um pai e uma mãe que zela dos seus filhos, que ama os seus filhos. É bonito ver casais que vivem o seu matrimônio com tanta beleza. Agora mesmo via uma senhora que entrava com seu esposo na cadeira de rodas. E alguém disse, ela é da igreja. O esposo teve o AVC e ela cuida. Isso é bonito. Isso agrada a Deus. Quantas coisas bonitas eu vi nesses 4 dias aqui na visita pastoral. No hospital, no abrigo, nas casas, nos encontros na igreja. Quantas expressões e gestos de santidade. Deus seja louvado por isso. Nós somos a igreja do Senhor. E nós somos chamados a zelar desta igreja, com o nosso trabalho, com a nossa fé, com a nossa intercessão. Enquanto a gente tem forças, a gente vai fazendo as coisas para Deus. Mas quando o corpo não tiver mais força, o que a gente faz? A gente reza. Intercede pela igreja. O católico deve amar a sua igreja com toda a força do seu coração, porque a igreja, ela é Cristo. Ela é o corpo de Cristo neste mundo. Nunca devemos abandonar a igreja por mau exemplo de ministros, de padres, de diáconos, quem quer que seja, de sacerdote, de bispo. Nunca. A igreja é maior do que todos nós. E o altar, meus irmãos, é o foco. O centro da nossa paróquia é este altar. Ara Dei Cristo Est. O altar de Deus é Cristo. E nós precisamos viver não um drama, mas a certeza da fé, da esperança e da caridade. Shakespeare fazia aquela interrogação: to be or not to be, the question. Ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser católico, eis a questão. Nós somos chamados a ser de verdade, cristãos que assumem o batismo,
cristãos que o altar alimenta. Nós temos aqui no presbitério alguns elementos importantes. A pia batismal, que de per si deveria ser colocada no primeiro degrau do altar, que representa a fé. Nós somos batizados na fé da igreja. Nós somos batizados para vivermos a eternidade. Na pia batismal nós nascemos para a eternidade, pela fé dos nossos pais, ou quando adultos, pela fé que nós mesmos professamos. O primeiro degrau é a pia batismal, a fé. O segundo degrau é a estante da palavra, o ambão, que representa a esperança. O cristão vive da esperança. E a esperança nossa, ela é alimentada pela palavra de Deus. A Sagrada Escritura é esta unção da alma de quem recebeu o batismo. Eu sou batizado, sou mergulhado no mistério da Santíssima Trindade. E a Sagrada Escritura vai ser esse movimento da palavra de Deus na minha oração, na minha vivência, na expressão da minha catolicidade. O terceiro degrau, o amor, é o altar. Nós nascemos para escutar e nos alimentar no altar. E a cadeira presidencial, a cadeira maior do presbitério, do padre, do presbítero, é a cátedra do ensino. Na catedral é a cátedra do bispo. Na paróquia é a cedilha, a pequena sédia do sacerdote. Por isso o diácono não pode sentar na cadeira do padre, nem os ministros. Numa celebração da palavra, sem o padre, seja o diácono ou o ministro, esta cadeira deve ficar vazia e a estola do padre em cima dela, para lembrar que aqui é o lugar do padre, do pastor próprio da igreja. Na catedral, a cadeira é só do bispo, como na Basílica de São Pedro, na Basílica de São João, de Santa Maria Maior, de São Paulo, fora dos muros em Roma, somente o Papa senta naquela cadeira, porque são as basílicas papais, de onde o povo escuta a explicação da palavra, a homilia, de onde o magistério da igreja é colocado aos ouvidos do povo santo de Deus. Na paróquia, meus irmãos, ela é essa barca de Cristo. E no lugar de Jesus está o pároco, o sacerdote, que faz as vezes de Cristo, que batiza, que prega, que dá o alimento. E sentado na sua cadeira de magistério, ensina o seu povo o caminho para o céu. O padre existe para Cristo, não para ele, como está muito bem descrito no livro do bispo Fulton Sheen, falecido em próximo de 1970. O padre, o sacerdote não se pertence. É um livro bom para vocês dar de presente para os padres. E vocês também lerem para saber o que é o padre. O sacerdote não se pertence. O sacerdote é de Jesus. O padre é de Cristo. E o sacerdote inclui o bispo também, que é sacerdote. Nós não pertencemos a nós. O sacerdote é alguém que não deve se cansar nunca. Ir até o fim, facilitando a fé pelo batismo, a esperança pelo anúncio da palavra
e o amor pela Eucaristia. E o padre, quando sobe esses 3 degraus do presbitério, deve subi-lo com pensamento nestas virtudes teologais, as maiores virtudes da nossa fé, da nossa igreja, que é o testemunho da fé, da esperança e da caridade, da fé batismal, da esperança movida pela palavra e do amor alimentado pela Eucaristia. Quando São João Maria Vianney, há mais de 200 anos atrás, um padre pobre, sofrido, com tantas limitações, foi enviado a Arnes, na França, ali já nos tempos da Revolução, aquela paróquia estava destruída. Há muito tempo não tinha padre. A igreja jogada às traças. Havia 4 senhoras católicas na cidade. O povo já tinha se tornado pagão. Já não acreditava mais. E aquelas 4 mulheres é que cuidavam ainda daquela igreja em ruínas. Quando São João Maria Vianney dirigia para lá, depois de deixar a estação do trem a pé, quilômetros e quilômetros, com a sua mochila, no caminho ele encontra os moleques, que matavam passarinhos, que fazia anarquia no meio do mato. Ali havia 3 caminhos. Os moleques estavam ali. E o padre pergunta: qual dos 3 caminhos leva a Arnes? Aí o moleque mais atrevido diz: é este. E o padre diz: menino, você me ensina o caminho para Arnes. Em Arnes eu ensinarei para você o caminho do céu. Qual que é o trabalho do sacerdote? Preparar o povo para o caminho do céu. Um padre é para salvar almas. Um padre não é para ser um sindicalista, um ativista ecológico, um político, um ongueiro. O padre é para ser padre. E graças a Deus, o padre Darcy é padre. Padre Wellison, padre. Padres que vivem para a paróquia, para o bem-estar espiritual de vocês. Isso é bonito, isso é incansável. Quão grande é o mistério da igreja, meus irmãos. E o trabalho dos fiéis, dos batizados, das famílias, é zelar para que esta nau, esta barca de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa paróquia, não seja afundada pelos ventos do pecado desses tempos. Esses ventos que traz depressão e tristeza, que traz sofrimento às pessoas. Mas o sacerdote, com os sacramentos, com a pregação da palavra, com a ajuda de todas as irmãs, dos ministros, das lideranças, vai aplacando o vento do pecado na cidade, as misérias deste mundo, com a sua oração, com o seu empenho, com o seu testemunho. Que a Senhora Aparecida, nossa mãe, interceda por esta paróquia, para que aqui nós tenhamos famílias santas, vocações numerosas, santidade e muito amor a nosso Senhor. E o batismo, a palavra e a Eucaristia nos mova no caminho do céu. Assim seja. Amém.